Every dream that you're gonna dream, every breath that you're gonna breathe, came from somewhere not so far beyond. All the times that you stood alone, and all the times you were on your own, there was someone calling out to you. There's a mountain of mercy. Muito boa noite, meu nome é Guilherme Bittar, eu estou aqui para falar para vocês, alunos do curso de Administração da Faculdade Fibra, sobre os contratos no âmbito do direito do consumidor. Eu sou graduado em Relações Internacionais, pós-graduado em Direito Constitucional e também professor de Direito Constitucional. E posso começar dizendo para vocês que naquela grande divisão do direito que diferencia, que divide o direito em público e privado, nós podemos dizer que o direito do consumidor ele se situa em ambos. Ele tem dispositivos de direito privado e dispositivos de direito público. Quando ele, por exemplo, protege a relação entre pessoas privadas, entre particulares, ele traz aspectos do direito privado. E quando ele prevê a possibilidade, por exemplo, de intervenção do Estado nas relações de consumo, e quando ele tutela os direitos difusos e coletivos, ele traz em si normas que têm característica de direito público. A nossa Constituição da República, ela tem o seu dispositivo do artigo 5º, inciso 32, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Bom, nós tivemos no ano de 1990 a produção, a feitura do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Esse Código de Defesa do Consumidor ele tem algumas diferenças do Código Civil, como, por exemplo, a proteção ao indivíduo que é dada no Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor ela também é dada, mas não só ao indivíduo, como também aos interesses difusos e interesses coletivos. Existe essa diferenciação da tutela somente do indivíduo no Código Civil e a tutela do indivíduo e também dos interesses difusos e coletivos no Código de Defesa do Consumidor. Outra diferença que nós podemos ressaltar entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor seria que no Código Civil nós temos a igualdade entre as partes, principalmente no âmbito dos contratos. Já no Código de Defesa do Consumidor não existe essa igualdade, pelo contrário, existe uma disparidade, existe um desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, porque presume-se que o consumidor ele seja a parte fraca da relação, ele seria considerado então hipossuficiente em relação ao fornecedor, que seria a parte forte na relação de consumo. Bom, podemos também ressaltar as normas do Código Civil. A natureza dessas normas são normas de direito material somente. E enquanto no Código de Defesa do Consumidor nós temos normas tanto de natureza material, normas de direito material, como também normas de direito penal, temos normas de direito administrativo e até normas de direito processual, como, por exemplo, uma norma de direito processual prevista no Código de Defesa do Consumidor seria aquela que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, obrigando então o fornecedor, a empresa, a produzir provas por presumir-se que, novamente, o consumidor seria a parte fraca da relação e, nesse sentido, o consumidor não teria tantas condições de produzir prova como o fornecedor. Por fim, nós podemos dizer que o Código Civil ele tipifica os contratos em espécie a partir do seu artigo 481 e o Código de Defesa do Consumidor ele não tipifica os contratos. Ele admite contratos de várias espécies, como, por exemplo, contratos escritos, contratos verbais, contratos por correspondência, pela internet, contratos de adesão, por exemplo, dos quais eu vou falar agorinha. E o Código de Defesa, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor ele não tipifica, mas ele admite uma gama também de contratos, tanto quanto o Código Civil, que os tipifica ao contrário. Muito bem, em relação, por exemplo, aos contratos de adesão, que são contratos muito comuns no direito do consumidor, nós podemos dizer que são os contratos de adesão aqueles contratos cujas cláusulas não podem ser discutidas por ambas as partes. São aqueles contratos que o consumidor já encontra prontos, elaborados de forma prévia pelo fornecedor, e ele simplesmente
coloca neste contrato a sua qualificação, o nome, informações sobre o consumidor, de forma que as cláusulas não são discutidas previamente por ambas as partes, somente por uma delas. E nós podemos salientar que nesse tipo de contratos consumeristas por adesão, é possível se verificar que existem algumas práticas consideradas abusivas. E são práticas exatamente também coibidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que prevê no seu artigo 39 o que seriam essas práticas abusivas, e também no seu artigo 51 o que seriam as chamadas cláusulas abusivas dos contratos de consumeristas. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele elenca um rol de situações que são coibidas, como por exemplo a venda casada, como por exemplo a propaganda enganosa. O próprio artigo 30 do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a oferta ela vincula o fornecedor. O que seria isso? Seria dizer que a propaganda ela obriga o fornecedor a fazer com que o seu fornecimento daquele produto ou do seu serviço seja exatamente conforme previsto na propaganda. Caso contrário, isso poderia configurar uma prática abusiva e poderia provocar um certo tipo de prejuízo no consumidor, que é a parte fraca da relação, é o hipossuficiente da relação. Espero que tenha contribuído para vocês e, apesar da breve explanação, espero que tenha sido profícua minha pequena apresentação aqui. Agradeço e até breve. A Fonte da Juventude. Dá pra ver que você é um sujeito muito esperto, mas eu não quero que todo mundo saiba. É que eu descobri a fonte da juventude. Não, amor, essa é a maior besteira que eu já ouvi na vida. Eu tenho prova, olhe só aqui. Antes, depois. Pronto, você está convencido agora? Não, eu quero ver a fonte. Aí está ela, amigo, a original fonte da juventude. Muito bem, vem até aqui que eu vou fazer uma demonstração. Veja este mísero e envelhecido pato. Agora eu faço ele passar pela fonte e você já vai ver um milagre. Mas é incrível, faz de novo, faz. Com todo prazer. Observe um pato de 185 anos. Lá vai ele. Dá sempre certo. Puxa vida, você me convenceu. Onde é que eu assino? Aqui mesmo, amigo. $500 e é toda sua. Provavelmente, quando ficar bilionário, não vai me dar mais bola. Olha, mas deixa disso. Meus parabéns. É ótimo fazer negócio com uma pessoa inteligente. Viva! Tenho a minha empresa e aí vem minha primeira cliente. Poxa, ela tá precisando. Bom dia, minha velhota. Que tal voltar a ser uma gracinha? Bem, eu não sei, filhote. Basta pagar $10 e entrar na fonte da juventude. Tem certeza? Madame, no domingo que vem estará correndo pela praia de Miami usando biquíni e ouvindo gracejos. Oh, céu, vamos lá. Pode sair, Miss Miami Beach. Já vou, filhote. Minha nossa! Ah, que tal estou? Saiu algo errado. Seu calhota, vai aprender a não tapear velhotas ingênuas. Que otário. Every dream that you're gonna dream, every breath that you're gonna breathe, came from somewhere not so far beyond. All the times that you stood alone, and all the times you were on your own, there was some